pessoal está chegando. Olá, boa tarde a todos. Muito legal ver o pessoal chegando. Pessoal, fique à vontade também, assim como foi com a palestra da Juliana e do Reverendo Ageu. Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade para colocar aqui no chat, que no final a gente vai estar interagindo, a gente vai estar conversando sobre esse tema, tá bom? Fiquem à vontade. Bom, vamos iniciar. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui participando dessa conferência online, né? A primeira conferência da Urban Grace International. A Urban Grace começa suas atividades no Brasil a partir dessa conferência. Então você que está participando, você está fazendo parte da história da Urban também. Isso é muito legal, muito bacana. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Léo Oliveira, eu sou do Encontro Gênesis. O Encontro Gênesis é uma pequena paróquia cristã que se reúne aqui em Nova Iguaçu, município do Rio de Janeiro, que se constitui na Baixada Fluminense, e nos reunimos com o desejo de adorarmos, louvarmos ao Senhor. Somos uma igreja centrada no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Sou casado há 15 anos com uma mulher incrível, minha ajudadora, auxiliadora, amiga, cúmplice, Dede Oliveira, a qual deixo aqui um enorme beijo e o quanto eu a amo, né? Me foi proposto o tema idolatria política e eu confesso que eu estou um tanto quanto aflito, porque é um tema que nesses dias é você talvez mexer num vespeiro, é você mexer em algumas áreas que algumas pessoas não querem, mas eu estou aqui para compartilhar aquilo que me foi proposto e espero e conto com a graça e o favor do Senhor para o desenvolvimento dessa palestra. Antes de tudo, eu quero te convidar, vamos orar? Pai, muito obrigado pela oportunidade e privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui nessa conferência totalmente online, Pai, compartilhando sobre idolatria, Pai. Que o Senhor possa falar a cada coração aquilo que o Senhor deseja, Pai, revelar ao teu corpo, à tua igreja, Deus. Obrigado por essa oportunidade e privilégio. Obrigado pela palavra dos meus irmãos, a Juliana, o Ageu, que tanto confrontaram, Pai, ao meu coração. Sei também com a palavra do Léo Gonçalves, que vai encerrar essa conferência, que eu tenho certeza será uma palavra incrível, Pai, que vai também mexer conosco, vai nos tirar do lugar comum. Obrigado, Jesus, por esse momento e tempo. Essa é a minha súplica, em nome de Jesus. Amém. A Declaração, irmãos, de Direitos e Ato de Tolerância de 1689, no contexto da Revolução Gloriosa, assim como a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América em 1776 e a Constituição Americana de 1787, foram os primeiros grandes diplomas normativos a estabelecerem a liberdade religiosa dentre outros direitos do homem. Eles decorrem da influência na esfera jurídica de uma visão de mundo e de vida que havia sido abandonada pela Igreja durante a Idade Média, tendo sido retomada e proclamada com fervor pelos precursores da Reforma, pelos reformadores e por seus sucessores. A Reforma Protestante conclamou os cristãos ao retorno da leitura bíblica, ao retorno à Bíblia, como a verdade acerca de Deus, do ser humano, da realidade temporal e da supratemporal. Essa verdade, ela implica na referida cosmovisão segundo a qual Deus criou todas as coisas para o louvor da sua glória e fez o homem e a mulher à sua imagem. No entanto, o primeiro homem caiu, e com ele
toda a humanidade, de modo que o coração de cada ser humano passou a ser inclinado à rebeldia contra Deus. Mas sendo Deus gracioso e misericordioso, enviou Jesus, o Salvador, mediante sua morte e ressurreição. Cristo é, portanto, a raiz da humanidade redimida e da criação, as quais aguardam ansiosamente sua segunda vinda. Ele é ainda aquele que governa integralmente sobre tudo, a base para todas as relações temporais sociais, a saber, a família, a igreja, o Estado, entre outras coisas, para as quais estabeleceu leis específicas. Conforme sua vontade determinou, elas se entrelaçam, ao mesmo tempo que são soberanas. Uma não deve interferir no funcionamento interno da outra. Mas, infelizmente, não é isso que observamos, não é verdade? O princípio da soberania das esferas está no cerne da cosmovisão cristã e contém implicações ainda mais profundas que as expostas anteriormente. Foi defendido por Abraham Kuyper e sistematizado como parte de uma filosofia cristã radical pelo jurista holandês Herman Duypert. Porém, já se encontrava no ensino do teólogo Calvino quanto à natureza do Estado e suas relações com a Igreja, assim como na teoria social do jurista alemão Johannes Althusius. A partir desse entendimento, irmãos, o Estado divinamente instituído devido ao pecado humano tem como fusão ser uma comunidade pública jurídica de governantes e sujeitos que monopolizam o poder da espada sobre determinado território e visa o bem comum. O Estado, segundo a ideia cristã, é o verdadeiro Estado de direito, que não toma como absoluta a verdade soberana estatal, como os estados absolutistas, comunistas, fascistas e nazistas, ou individual, como o Estado liberal humanista, mas que se baseia na confissão de uma comunidade radical supratemporal da humanidade do reino de Cristo Jesus. Ele é entendido como mais uma esfera social e, apesar de se entrelaçar com outras estruturas e ter funções nelas, não intervém em seu funcionamento interno, pois está submisso ao princípio da soberania das esferas. Assim, o Estado tem limites nas outras relações sociais e em suas comunidades internas de direito. Portanto, ele não é uma relação social eclesiástica, cuja função típica se encontra na área da fé e da confissão. Logo, o Estado não pode assumir a estrutura de uma igreja, nem está ligado a um credo religioso específico. Deve, porém, garantir a liberdade de consciência e de religião para todos aqueles que se encontram sob o seu ordenamento jurídico. No entanto, cabe ao Estado fazer isso sem estabelecer uma separação completa em relação à Igreja, pois quando assim o faz, a fé é relegada ao âmbito privado, e isso é perigoso. Devido às compreensões acerca do Estado e suas relações com as igrejas e com as religiões, a cosmovisão cristã foi essencial para o conceito de liberdade religiosa e de consciência e para a efetiva positivação desses direitos. Na verdade, o pensamento protestante acerca das relações sociais, do Estado e do direito foi influência determinante para o surgimento das democracias modernas. O peso do entendimento reformado como fator para a construção de estados democráticos pode ser constatado, irmãos, na atuação dos puritanos ingleses
na Revolução Gloriosa, que gerou a primeira grande democracia solidificada na Europa, na forma moderada da realeza parlamentar. Também é possível percebê-lo na doutrina sobre o direito de resistência como justificativa para as ações dos revolucionários democratas das Províncias Unidas do Norte, na independência dessa parte da Holanda em relação à Espanha. A influência da cosmovisão retomada pela Reforma Protestante é irrefutável na independência das 13 colônias e nos diversos diplomas normativos nelas editados, conhecidos pelos ideais democráticos e de defesa da liberdade. Afinal, dentre os primeiros habitantes dessas colônias, grande maioria era de protestantes, perseguidos por causa de sua fé e cosmovisão na Inglaterra e vindos ao Novo Mundo para recomeçar suas vidas. Na conjuntura pós-moderna, as democracias ocidentais são herdeiras do legado político e jurídico da cosmovisão reformada, apesar das influências de cosmovisões pagãs. Entretanto, não há segurança no futuro de tais estados de direito, tampouco na liberdade religiosa dos cristãos, porque a democracia é demasiadamente frágil, por não ser a geradora por si mesma dos valores que a fazem viver. Ela possui inúmeras garantias jurídicas e constitucionais, essenciais à manutenção de uma ordem social viável. Contudo, é constantemente ameaçada pelas ideologias pagãs, verdadeiras religiões seculares, repletas de esperanças ilusórias, além de outras formas de perversão social. Os cristãos, apesar de redimidos e submissos ao senhorio de Cristo, ainda estão no mundo, em meio a uma batalha de cosmovisões. A vitória é certa, pois já foi conquistada na cruz. Entretanto, a Igreja de Cristo no século XXI precisa assumir espiritualmente a cosmovisão cristã como a herança de seus pais, mediante o ensino desta a cristãos de todas as faixas etárias, com ênfase na preparação dos adolescentes e jovens, pois pela falta desse conhecimento, muitos permanecem iludidos por ideologias idólatras, como o socialismo e o libertarianismo. O auxílio jurídico aos cristãos perseguidos, as igrejas e instituições confessionais, como escolas e universidades, e a produção de material literário e acadêmico são outras maneiras práticas de afirmar a antítese intransigente contra a síntese enfraquecida e o espírito de conformação ao mundo. Frequentemente, tanto em ambientes de nosso convívio cotidiano, quanto nas redes sociais, nos deparamos com discussões acaloradas sobre assuntos como a presença de cruzes em repartições públicas, a influência de parlamentares evangélicos no Congresso Nacional, entre outros. A separação entre a Igreja e o Estado, matéria objeto de inúmeras controvérsias, graças a Deus, foi abordada pela tradição política da filosofia reformacional. E a partir da observação de Calvino acerca do tema, conforme exposta no capítulo 20 do tomo 2 das Institutas da Religião Cristã, denominado Do Poder Civil, eu quero iniciar, irmãos, a minha pequena reflexão desse tema, que desejo que nesses minutos que vamos estar junto, aprofundar à medida que vamos avançar cronologicamente na tradição filosófica reformada. Logo no início do capítulo, Calvino ele afirma ser o objetivo do governo temporal manter e conservar o culto divino externo, a doutrina e a religião em sua pureza, guardar a integridade da igreja, levando-nos a viver com retidão
conforme exige a convivência humana, adequando assim nossos costumes à vida civil, a fim de manter e conservar a paz e a tranquilidade comuns. Mais à frente, ao tratar do ofício dos magistrados, argumenta que, se até mesmo os autores profanos, ao escreverem sobre o governo, começaram pela religião e pelo culto divino, para só depois abordarem questões relativas aos magistrados e à promulgação de leis, assim as leis não podem procurar apenas a consecução do bem comum, mas devem levar em conta a honra devida a Deus. Como não é possível estabelecer um regime político sem providenciar o que concerne ao culto divino, as autoridades devem se aplicar também na manutenção da honra divina, como representantes de Deus que são. Elas precisam zelar pela observância dos mandamentos, tanto os da primeira tábua quanto os da segunda. E Calvino ele arremata: é estultícia querer que elas se ocupem apenas da justiça aos homens, das controvérsias terrenas, deixando de lado o mais importante, a manutenção do serviço de Deus com pureza. Eu fico pasmo, gente bonita e fofa de Deus, com os ensinamentos escritos por Calvino no século XVII. À luz das escrituras sagradas, são essenciais para a visão dos cristãos, não apenas, mas especialmente deles, sobre o governo, os cidadãos e as leis. Nós precisamos assumir espiritualmente a cosmovisão cristã como a herança de nossos pais, ou seja, para que possamos aprender com os autores da tradição filosófica reformada, que buscaram na palavra de Deus as diretrizes para compreender Deus, o ser humano, a realidade e, dentro desta, a política e os governos. Já no capítulo 20 do tomo 2 das Institutas da Religião Cristã, denominado Do Poder Civil, Calvino ele vai discorrer sobre os 3 elementos desse poder: o magistrado, guardião e defensor das leis, a legislação, mediante a qual se governa, e o povo, governado pelas leis e devedor de obediência aos magistrados. E nesse texto podemos observar como devem ser aqueles a quem o teólogo denomina de magistrados, as pessoas que estão investidas de autoridade pelo Estado. Na aplicação dessa categoria em nosso contexto, não consideraremos magistrados apenas aqueles que costumeiramente assim denominamos, os juízes, mas também outros agentes públicos, como promotores, advogados públicos, secretários e ministros, bem como os eleitos pelo povo, presidentes, governadores, prefeitos, senadores, deputados e vereadores. O que aprendemos, irmãos, com Calvino, portanto, vai se aplicar a todas essas figuras e deve conduzir todos nós, cidadãos, a orar e refletir especialmente sobre a maneira mais significativa através da qual participamos da vida pública, sobre como exercemos o nosso direito de voto, ou seja, em quem votamos. Calvino ele se vê obrigado a tratar sobre o governo civil por causa de 2 erros de sua época que, se não fossem refutados, certamente iriam ofuscar a pureza da fé. Tentativa de arruinar toda a autoridade estabelecida por Deus e o engrandecimento ilimitado da autoridade dos governantes, comparada até ao senhorio que é do próprio Deus. Ele começa distinguindo o governo da alma ou do homem interior, o reino espiritual de Cristo, da justiça civil e reforma dos costumes, os governos terrenos. Esses são distintos, mas não opostos entre si. Alguns entendiam erroneamente a liberdade que há no Evangelho. Acreditavam que ela não poderia reconhecer reis nem outras autoridades humanas, mas só Cristo. O autor refuta esse pensamento ao ensinar que se a vontade de Deus é que caminhemos pela terra, embora suspirando pela pátria celestial,
Necessitamos dos meios deixados por Deus para essa caminhada, dentre os quais estão as pessoas investidas de autoridade. Apesar de ser algo, como eu posso dizer, para vocês? Me fugiu a palavra aqui. O autor refuta esse pensamento, deixa eu tentar colocar assim, ao ensinar que se a vontade de Deus é que caminhemos pela terra, como eu falei, embora suspirando pela pátria celestial, necessitamos dos meios deixados por Deus para essa caminhada, dentre os quais estão as pessoas investidas de autoridade. Apesar de ser algo diferente do reino espiritual de Cristo, não há qualquer inconveniência, contaminação ou profanação para os cristãos no governo civil, ele afirma. Pelo contrário, o governo não é menos necessário aos homens que o pão, a água, o sal e o ar, sendo a sua dignidade muito superior a tudo isso, uma vez que não se limita àquilo que os homens comem e bebem para garantir sua existência, embora abranja a todas as coisas na medida em que provê o que lhes permite a vida em comum. Feitas essas considerações, eu quero prosseguir para juntos aprendermos parte do que Calvino tem a nos ensinar sobre a condição do magistrado, isso é, se a sua vocação é legítima e aprovada por Deus, de que natureza é seu ofício, quais são os limites de sua autoridade e poder. Primeiro, irmãos, é preciso estabelecer o pressuposto de que, embora haja diversos tipos e formas de autoridade, devemos, contudo, aceitá-las como ministérios instituídos por Deus. Conforme o apóstolo Paulo afirma, inspirado pelo Espírito Santo, em Romanos capítulo 13, o verso 1, que diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, os magistrados têm santa e providente ordenação, vocação legítima delegada pelo Senhor, como podemos aprender lá em Provérbios, capítulo 8, verso 15 e 16. Por meu intermédio, reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio, governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Calvino afirma entusiasticamente ser a mais sagrada e honrosa de todas as vocações, tamanhos os privilégios e as responsabilidades das autoridades estatais, visto que receberam um mandato divino para exercerem a justiça, não em nome de homens, mas em nome de Deus, conforme Deuteronômio capítulo 1, verso 16 e 17. Devemos, então, servir ao Senhor com os seus ofícios. Como, entretanto, devem fazer isso? A resposta está na continuação do texto de Romanos 13, verso 1 ao 4. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem entrarão sobre si mesmos ordenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. O magistrado são ministros, servos de Deus, para honrar os que fazem o bem e castigar os que agem mal. Irmãos,
devem também servir a Deus no sentido explicado na primeira epístola de Paulo ao jovem Timóteo, quando o apóstolo exorta Timóteo a fazer em 1 Timóteo 2:2 o seguinte: súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Hoje fazemos protesto. Hoje queremos tomar o Planalto, queremos tomar tudo, mas não oramos. Calvino comenta que esse trecho evidencia o caráter dos magistrados de tutores e guardiões do bem-estar da igreja. Percebemos de maneira mais específica as relações do Estado e da igreja conforme o legado da tradição reformada. Precisamos perceber que esse trecho contém encorajamento para os magistrados exercerem suas funções com diligência e conforto para prosseguirem em face das dificuldades, ao mesmo tempo que constitui sua grande responsabilidade. A maneira como desempenham seus ofícios tem relação com a manutenção da tranquilidade na vida em sociedade. Nos termos usados pelo autor, são eles os tutores e mantenedores da paz pública, da ordem e moralidade, devendo ocupar-se do bem-estar e da paz comum. Calvino prossegue em seus ensinos, tomando por base o texto em que o profeta Jeremias anuncia a palavra do Senhor ao rei de Judá em Jeremias capítulo 22, verso 3. Vamos ler? Assim diz o Senhor: executai o direito e a justiça e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente nesse lugar. Ele expõe que os magistrados devem exercer justiça e juízo. Juízo consiste em resistir à presunção dos maus, reprimir a violência e punir os malfeitores, cuja maldade perturba a paz pública por seus delitos. Justiça, irmãos, é assegurar o direito aos inocentes, protegê-los, defendê-los, sustentá-los e libertá-los. Sendo sua autoridade delegada por Deus, é a Ele que os magistrados prestarão contas pelo modo como exercem seu ofício. Ao errarem suas funções, eles prejudicam os homens, pois os oprimem injustamente e ainda corrompem os sagrados juízos de Deus. O Senhor não inocenta o culpado e, portanto, cobrará daqueles que negligenciam essas funções delegadas por ele. Sendo a responsabilidade dos magistrados tão grande e seus ofícios primordiais para a manutenção da paz na vida em sociedade, é natural refletirmos sobre quem são as pessoas que devem ocupar essas posições simultaneamente honrosas e pesadas em nossa nação. E Calvino, sobre isso, afirma que as pessoas investidas de autoridade no Estado devem ter por base, no exercício de seus ofícios, a palavra de Deus, não apenas buscando a consecução do bem comum, mas também levando em conta a honra devida a Deus. Não é um presidente saber um versículo bíblico, não é isso, é muito mais. Ele prossegue relembrando exemplos bíblicos de bons reis de Israel, que restauraram o culto quando esse estava corrompido ou decadente. O pensamento quase que espontâneo é: Israel era uma teocracia e o pensamento acerca do Estado, na época de Calvino, era diferente do entendimento atual, no qual o Estado é laico. Como é possível, então, afirmar que os magistrados devem ter a Bíblia como base na conjuntura atual, pastor Léo? Tudo isso, irmãos, é verdade e o questionamento é legítimo. Eu quero abordar com vocês a visão de Calvino sobre o Estado e seus objetivos posteriormente,
no contexto da visão da filosofia reformada sobre as relações entre igreja e Estado. No entanto, a perspectiva que convido vocês a adotar em face desses ensinos de Calvino é a de refletirmos sobre o padrão de autoridade pública magistrado que nós, como cristãos, deveríamos ter em mente, tanto caso seja o chamado de Deus para nossas vidas, quanto para aquele que busca votar em pessoas assim. As pessoas que não têm temor a Deus, em regra, não serão magistrados conforme esse padrão. Tampouco buscarão votar em pessoas assim. No entanto, nós, filhos de Deus, que temos a palavra de Deus como regra de fé e prática, precisamos despertar para a nossa responsabilidade de sermos e elegermos ou apoiarmos pessoas investidas de autoridade que sejam regidas pelo temor do Senhor. Não é votar naquela pessoa que fala o que pensa. Não é isso. A gente precisa refletir sobre isso. Estamos num momento onde queremos agir por nossa própria conta. Agimos pelo impulso. Não é assim. Quando o rei Josafá instituiu juízes em Judá, ele os encorajou a julgarem de maneira correta, pois eles julgavam da parte do Senhor e não de homens. E prosseguiu dizendo em 2 Crônicas, capítulo 19, verso 7: Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Quantas coisas a gente tem ouvido sobre governo, sobre ser subornado, não é verdade? O sítio não é meu, essa mesada não é minha. Que tristeza. Mas eles prestarão contas ao Senhor. Nosso padrão, irmãos, portanto, é o Deus Pai, que é santo, o Senhor Jesus Cristo, que tem o governo sobre seus ombros, e estabelecerá e manterá seu domínio com justiça e retidão, desde agora e para sempre. E se não há pessoas firmadas na palavra de Deus, nas quais possamos votar para exercer um cargo público, a obra de Calvino também apresenta respostas a essa questão. Ele trata de diferentes formas de governo: monarquia, aristocracia, democracia, estabelecida sobre diferentes regiões pela providência de Deus em sua sabedoria. Nas três formas de governo é possível haver problemas, deturpações. Logo, o governo preferível é um que saiba governar, mantendo a liberdade do povo. Em uma constatação realista, afirma que é raro que os reis consigam controlar sua vontade, sem jamais se afastarem da justiça e da retidão. E é raro que tenham prudência necessária para discernir o que é bom e útil. E prossegue dizendo que na falta de homens aptos, e também por causa do pecado, a forma de autoridade mais segura costuma ser a de um governo constituído por pessoas que se ajudam mutuamente e se admoestam no exercício do seu dever, onde existe uma liberdade bem regulada e destinada a durar. Irmãos, gente bonita de Deus, devemos, portanto, apoiar e votar em magistrados que demonstram evidências em seu caráter, em suas relações sociais e políticas, em funções públicas previamente exercidas e também em suas palavras, mas com a devida cautela de que exercerão suas funções com humildade, auxiliados por outras pessoas, trabalhando com outros magistrados e especialmente que trabalharão para que as liberdades do povo não se desvaneçam em suas mãos. Nós não precisamos de cientista político que vai para as redes sociais meter pau no governo, falar mal de A, B ou C. Como pastor, você deve levar a sua congregação, a sua paróquia, a orar por eles. Não ficar fazendo meme. É triste ver, porque isso vem de líderes, vem de pastores. Tome vergonha na sua cara. Faça o que é correto. Deixa de ser menino.
Paulo fala sobre isso. Quando era menino, fazia coisas de menino. Agora ele virou homem. Torne-se um homem. Torne-se homem. Muito triste isso. Muito triste. Isso é uma faceta do assumir espiritualmente a cosmovisão cristã como herança de nossos pais. Não podemos cometer, irmãos, os mesmos erros de alguns dos contemporâneos de Calvino, que entendiam não ser possível haver governo civil por causa da perfeição trazida por Cristo no Evangelho, e assim se isolavam dos acontecimentos relacionados ao Estado e à política. Não! Oremos. Oremos por nossa nação. Oremos pelos que estão investidos de autoridade. Votemos em pessoas íntegras, não por votar no pior, no menos pior, não. Devemos votar com pessoas íntegras, regidas pelo temor do Senhor, que prezam pela liberdade, pela punição dos infratores e pelo socorro aos injustiçados. Pois conforme Provérbios 17:15, o que justifica o perverso e o que condena o justo abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. O quanto disso, irmãos, se aplica aos estados democráticos contemporâneos? Como podemos entender as funções do Estado em relação com a Igreja à luz da cosmovisão cristã reformada? Para responder a esses questionamentos, primeiro, é preciso considerar as relações entre as duas instituições ao longo da história. No período histórico correspondente ao Antigo Testamento, Israel foi governado por Deus, uma nação teocrática, por meio de reis ungidos. Apesar de governo e religião estarem intimamente integrados, havia certas distinções entre o papel do sacerdote, igreja, e do rei, Estado. Quando a comunidade do Novo Testamento foi estabelecida, a igreja se tornou missionária, alcançando pessoas de várias nações, tribos e povos, de modo que os cristãos tiveram de enfrentar a questão de como se relacionar com o Império Romano e com todas as outras autoridades locais. Já nos tempos da Idade Média e da Reforma, havia confusão quanto à distinção entre igreja e Estado, de modo que tanto o Estado era autoridade significativa dos negócios da igreja, quanto esta constituía forte influência naquele. Mas do que isso? O ápice do envolvimento entre eles foi a existência de igrejas estabelecidas, sustentadas por impostos estatais, desfrutaram do favor e proteção particulares do governo. Alguns exemplos históricos: a igreja anglicana na Inglaterra, a igreja luterana na Alemanha e a igreja reformada na Escócia. A necessidade de uma clara divisão de labor entre as instituições é um princípio que emergiu da reforma protestante. Sua defesa mais enfática foi feita pelos ingleses não conformistas ou puritanos. Após tempos de martírio e perseguição por Maria Tudor, uma monarca católica, veio o reinado de Elizabeth I, a boa rainha, que restaurou o protestantismo na Inglaterra e favoreceu o retorno de exilados perseguidos. No entanto, a perseguição passou a ser contra certos protestantes dentro de seu reino, os não conformistas, que criticavam a igreja, em especial a anglicana, por não ser suficientemente reformada. Ainda se retinha muitas práticas do estilo católico romano no culto. Muitos pastores foram simplesmente removidos de suas posições devido a discordâncias com as determinações estatais. Outros foram presos e alguns executados. Assim, irmãos, os puritanos fugiram para outros países a fim de encontrarem refúgio. Muitos foram para a Holanda, bem como outros para os Estados Unidos. E nessa jovem nação, fundada com a contribuição determinante dos puritanos e em seu contexto de pessoas oriundas tanto de países protestantes quanto de países católicos, predominou, portanto,
o desgosto pela interferência estatal em questões eclesiásticas, escolheram ser uma nação na qual não haveria nenhuma igreja estatal. Reinariam a liberdade e tolerância religiosas. Contemporaneamente, é assim na maioria dos estados ocidentais. Tanto a igreja quanto o Estado são ordenados por Deus. E firmes nessa base, prosseguiremos compreendendo a missão e as atribuições dadas a cada um deles, de modo a entender a separação bíblica entre essas duas instituições. Novamente, Romanos 13 diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. A autoridade é o ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Esse trecho bíblico, irmãos, nos ensina que a autoridade governamental não tem existência em si mesmo. Ela é delegada por Deus, deriva daquele que possui autoridade inerente. Enfim, a autoridade do Estado se fundamenta no governo e autoridade do próprio Deus. Ele, em seu governo supremo, determinou que a missão do Estado é, nas leis que cria e em todos os atos que executa, promover a justiça e punir o mal. Para exercer essa missão, o Estado possui o poder da espada, o direito de usar a força para fazer os cidadãos cumprirem a lei. O poder da espada é outorgado apenas ao Estado. Não foi dado à igreja, pois sua missão não se move no sentido da coerção ou conflito militar. O emblema do cristianismo, irmãos, é a cruz. Sua missão é pregar o evangelho, e ela o faz através do poder da palavra, do poder do serviço, do poder de imitar a Cristo, ou seja, através do poder ministerial. Sua esfera de autoridade e de influência é espiritual. A ela foi dada o poder das chaves, ou seja, a autoridade para administrar a palavra, os sacramentos e as questões de disciplina eclesiástica, conforme ensina a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 23. Isso fica claro nas palavras de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, o verso 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A partir das missões e poderes dados por Deus a cada instituição, são delineadas as fronteiras entre elas. Jesus deu o poder das chaves do reino de Deus à igreja, e não ao Estado. Logo, este não deve interferir no governo regular e na disciplina da igreja. Na verdade, o governo civil foi chamado por Deus para garantir a liberdade da igreja e protegê-la daqueles que procurarem destruí-la, sem dar preferência a qualquer denominação, de maneira que todos gozem liberdade plena e incontestável de exercer sua fé sem violência ou perigo. A igreja, por sua vez, foi chamada por Deus a orar em favor do Estado, a apoiá-lo e a ser um crítico quando ele falhar em obedecer ao seu mandato debaixo da autoridade divina. Talvez nesse ponto você se pergunte: e quanto aquela história, pastor, de que o Estado deve zelar pela guarda dos 10 mandamentos? Bom, Sproul, em seu livro Qual é a Relação entre a Igreja e Estado, ele elenca as funções estatais que entende como bíblicas nesse sentido. Ao executar os seguintes papéis, o Estado estará cuidando da guarda dos mandamentos, que seria preservar e manter a vida humana, zelando por sua santidade, proteger a propriedade humana, regular acordos, sustentar contratos e garantir balanças e pesos justos. Em síntese, criar padrões justos para proteger as pessoas da injustiça, da fraude.
proteger o próprio mundo. Eu explico o papel número 4. Assim como Adão e Eva tinham um mandato de cuidar, preparar e cultivar o jardim, o ser humano tem ainda hoje o mandato de ser mordomo da criação. Deve, pois, o Estado regular o modo como são tratadas as criaturas e a criação de Deus, os animais e o ambiente. É uma pena que não seja assim hoje. Muito pouco. Quanto à função de zelar pela vida humana, a controversa questão do aborto. Não são raras ocasiões em que a igreja critica o Estado nessa matéria, afirmando seu posicionamento, e as pessoas acusam os cristãos de estarem tentando impor sua agenda ao Estado. Entretanto, à luz da função de proteger, manter e apoiar a vida humana, razão primária para a existência do governo, entendemos que quando a igreja reclama sobre as leis do aborto, ela não está pedindo ao Estado que seja igreja, tampouco está tentando se intrometer nos domínios estatais. Ela está simplesmente pedindo a ele que cumpra seu trabalho estabelecido por Deus, que é proteger a vida. Nós cristãos precisamos ser cuidadosos quando tentarem nos persuadirem a adotarmos a agenda deles, pois a maioria de nós, protestantes ocidentais, vivemos em estados laicos, nos quais se espera o compromisso com a separação e divisão de atribuições. Não podemos nos iludir achando que o princípio da separação entre igreja e Estado só gerou consequências positivas, pois ele ensejou na cultura contemporânea a ideia de que o governo governa sem levar Deus em consideração, em uma tendência cada vez mais intensa de relegar a religião à esfera privada. Outra infeliz consequência é a suposição comum de que todas as religiões são somente toleradas, mas também verdadeiras e válidas. Em face do equívoco de que o Estado deve assim entender, afirmemos: o governo não tem nenhum direito de fazer tais afirmações. A lei não deve declarar quem é certo e quem é errado. Pelo contrário, deve estabelecer que a resolução dessas disputas não é para correr na arena civil. São questões religiosas e eclesiásticas, devendo permanecer fora do escopo e da esfera do governo civil. Precisamos reconhecer que, apesar da dedicação de pessoas que viveram séculos antes de nós em manter o Estado fora das questões religiosas, tem havido inúmeros casos de intromissão deste na vida da igreja de maneiras sutis, e temos visto aí nas TVs. Um exemplo é um projeto de lei que criminaliza a homofobia e muito provavelmente criará a possibilidade de que pastores sejam acusados desse crime por pregarem que a homossexualidade é pecado. E diante dessas intervenções, que lembremos a nós mesmos, a irmãos em Cristo e até aos que não compartilham de nossa fé, o preço que foi pago pelas liberdades. A tendência é que as colisões entre Estado secular e a igreja certamente aconteçam mais e mais. Não devemos ficar surpresos com elas. Nossa postura como cristãos deve ser de resistência, onde pudermos, e ao mesmo tempo de descanso na soberania de Deus. O reino do Rei dos Reis não é edificado por um decreto da parte de um imperador ou pela força de um exército, mas por um único meio, a proclamação do Evangelho. Confiemos, pois Ele mesmo edificará a sua igreja e nos garante: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus nos bendiga.